vêm, eles intervêm. Na terceira pessoa do singular há uma pequena diferença. Vem não é acentuado, como nós sabemos, mas intervém recebe o acento de acordo com as regras de acentuação gráfica. Pretérito perfeito. Eu vim, eu intervim. Ele veio, ele interveio. Nós vivemos, nós interviemos. Eles vieram, eles intervieram. Está vendo como nós temos uma conjugação eficiente se relacionarmos com o verbo vir? É a mesma coisa. Imperfeito do subjuntivo. Se eu viesse, consequentemente o verbo intervir fica se eu interviesse. Se ele viesse, se ele interviesse. Se nós viéssemos, se nós interviéssemos. Se eles viessem, se eles interviessem. Futuro do subjuntivo. Se eu vier, se eu intervier. Se ele vier, se ele intervier. Se nós viermos, se nós interviermos. Se eles vierem, se eles intervierem. Vozes verbais. O que são as vozes verbais? É a atuação do verbo em relação ao sujeito da oração. A voz pode ser ativa, passiva ou reflexiva. Vejamos a voz ativa. Quando isso acontece? Olhem para o esquema. Nós temos o sujeito e o verbo. Consequentemente, nós temos um verbo ativo, porque o sujeito ele é um agente na ação expressa pelo verbo. O sujeito é agente, isto é, pratica a ação. Então nós temos a voz ativa. O público aplaudiu o deputado. Vejam, o sujeito, o público. O que é que o público fez? Aplaudiu. Consequentemente, o verbo está ativo. Essa é a voz ativa. Voz passiva. Quando é que isso ocorre? Veja um exemplo. Não é um exemplo, é o esquema. Voz passiva do verbo. Quando isso ocorrer, nós teremos o quê? O sujeito paciente na ação. Veja bem o esquema. Sujeito e verbo. Então, nesse caso, o sujeito recebe a ação ao invés de exercer, como está na voz ativa. Voz passiva analítica. Quando isso ocorre? Nós temos um verbo auxiliar, ser, estar, ficar, mais o particípio do verbo indicador de ação. A velha ponte foi reformada. Qual é o sujeito? A velha ponte. A velha ponte está exercendo uma ação, como na voz ativa? Não, ela está recebendo a ação. Vejam lá, o verbo reformar foi transformado, foi para o particípio e recebeu o verbo auxiliar. Então está sendo dito que o sujeito recai sobre essa ação. Voz passiva sintética. Quando isso ocorre? Nós temos o verbo indicador da ação, mais o pronome se, que é chamado de pronome apassivador. Mais adiante veremos a diferença, aliás, em que causa muitas dúvidas. O se como apassivador ou como índice de indeterminação do sujeito. O que nós temos aqui? Reformou-se a velha ponte. Qual é o sujeito dessa oração? A velha ponte. Então, algo está sendo dito a respeito do sujeito. Nós não temos o resultado da ação. O sujeito recebe a ação. Observe. O sujeito da passiva sintética é o mesmo da passiva analítica, claro. Nos dois tipos de voz passiva, o verbo sempre concorda com o sujeito, claro. Voz reflexiva. Quando isso ocorre? O sujeito recebe e pratica a ação verbal. Vejam o esquema, sujeito e a ação verbal. Quando ele pratica e recebe a ação do mesmo verbo. Então, nesse caso, nós temos a chamada voz passiva reflexiva. Exemplo. O menino molhou-se. Qual é o sujeito? O menino. O menino exerce a ação, porque está expressa pelo verbo, mas ao mesmo tempo ele recebe a ação. Então essa voz é chamada voz reflexiva.
Atenção, aquilo para que eu chamei a atenção de vocês antes. É muito comum a confusão entre voz passiva sintética e o sujeito indeterminado, por causa da partícula se, não é isso? Eis alguns recursos que podem ajudar a separar um caso de outro. Vamos ver. Só existe voz passiva se o verbo é transitivo direto. Vejam, alugou-se a casa. Tem sujeito nessa oração? Claro, aqui está ele, a casa. Então, fica muito fácil de nós identificarmos. Só há possibilidade de apassivação se nós estivermos lidando com verbos transitivos direto. Peca-se muito por aí em escrever vende-se casas ou aluga-se casas, porque pensa-se que o se é indeterminação do sujeito, mas não é, é apassivador. Então o que deveria ser? Alugam-se casas, vendem-se apartamentos. Isto que estaria correto. Voz passiva sintética admite a conversão em passiva analítica. O sujeito determinado, não. Observe. Alugou-se a casa. A casa foi alugada, então há a possibilidade de apassivar a frase que está na voz ativa. Se desconfiou-se do gerente foi desconfiado? Não, isso não pode acontecer. Então você já observou o quê? Que aqui é índice de determinação do sujeito. Alguém desconfiou do gerente. Então o se aqui é índice de indeterminação. Em cima, ele é apassivador. Na voz passiva sintética, o verbo ficará no singular ou no plural, dependendo do sujeito. É aqui aquele caso que nós vimos anteriormente. Vende-se casas. Não, o verbo deve concordar com o sujeito. Vendem-se casas. No caso do sujeito determinado, o verbo cairá sempre na terceira pessoa do singular. Alugaram-se as casas. Viram? Aqui está correto. Desconfiou-se dos gerentes. Então, nesse caso, o que nós temos? O verbo está no singular. Por quê? Na verdade, alguém é que exerceu essa ação sobre o verbo. Isso aqui não é o sujeito, é o resultado da ação. Enquanto que, no primeiro exemplo, este é o sujeito. Aqui nós respeitamos a regra de concordância verbal.